Olá, professora. Dando continuidade à nossa apresentação, nós resolvemos fazer uma peça teatral, mas para elaborar uma peça teatral tinha que ter vários componentes, principalmente uma sala de aula, demonstrar. É o nosso pensamento que a gente está achando aqui. Então a gente vai fazer mais ou menos assim. Eu vou falar um pouco da minha memória educativa e minha colega Simone do mesmo jeito. E dando continuidade a gente falando da nossa memória, a gente vai ensinar algumas partes que está na nossa memória educativa, que é como a gente mandou. Então, começando, eu comecei a estudar aos 5 anos de idade e eu comecei a estudar com a minha tia, para mais ou menos tipo uma zona rural. Eu comecei a estudar com ela, ela era um pouco muito, assim, como é que se pode falar? Um pouco carrasco, como eu coloquei mesmo, falando da minha outra professora, que foi a minha irmã. Qualquer pergunta que ela fazia sobre alguma matéria, alguma coisa que ela passava para a gente estudar, que a gente não se lembrava, ela pegava e dava para matar. Doía bastante. Eu me lembro como se fosse hoje que eu coloquei na minha memória. A minha colega Silvânia passou por esse mesmo caso. Foi. Que eu fiquei sabendo. Porque eu comecei a estudar com 4 anos de idade. Eu comecei na escola Deuswite Barroso. Fiz o meu pré-escolar, porque antigamente fazia-se o pré-escolar, a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase era com 4 anos e a segunda fase era com 5 anos. Aos 6 anos, a criança já ia para a escola. E eu tive uma força de vontade muito grande da minha família, que me incentivava muito a estudar, tendo um irmão meu mais velho, que quando ele ia me ensinar, ele pegava uma palmatória e colocava do lado. Ia me fazendo as perguntas, tipo, como são as vogais? Aí eu tinha que dizer A, E, I, O. Só que quando a gente é criança, a gente não sabe, eu errava muito e ele me dava bastante palmatória. Mas isso foi coisa que me serviu para até hoje. Eu aprendi bem, graças a Deus eu aprendi. Uma colega muito esforçada, ela teria mostrado na faculdade, né? Que era uma colega esforçada. Ela é bem, como é que se pode dizer? Ela é bem prestativa aos colegas. Eu, dando continuidade à minha memória educativa, eu parei de estudar com 5 anos. Dei continuidade aos meus estudos com 12 anos. Mas, por causa que eu tive que parar nessa idade de 5 anos, para poder ajudar a minha mãe em casa, que era separada do meu pai, que ela trabalhava o dia inteiro fora de casa, e eu era a única mulher que morava dentro da casa da minha mãe, então eu tinha que ajudar e a cuidar dos meus irmãos. Mas eu, graças a Deus, todos os anos dos meus estudos, eu nunca fiquei reprovada nenhuma, me esforcei bastante. O problema que eu tinha era de ser muito, como é que se diz, popular? Danada. Bastante danada. Bastante mesmo. Eu tive até o prazer de estudar a primeira série com a minha irmã. Ela puxava a minha orelha assim, por trás da carteira, assim. Eu estava almoçando, ela pegava lá e puxava e eu olhava assim, fazia aquela careta, mas continuava. Mas eu era uma aluna bem dedicada, principalmente eu me dava bem na matemática, português, bastante mesmo. Aí, quando eu fui para o ensino fundamental, dando continuidade aos meus estudos, fui para o ensino fundamental, também tirava nota muito boa, bastante, principalmente em história. Minhas professoras eram muito excelentes, umas professoras bem estudadas, assim, competentes. Não pegou lá, ela não puxava muito a minha orelha não, mas eu já fui ficando mais disciplinada, já entendendo, com meus estudos eu já fui tendo mais realidade das coisas na minha aprendizagem e tá
sendo até hoje, graças a Deus. Eu tive essa realização maravilhosa, que foi passar na faculdade. Era a coisa que eu tinha mais vontade, era de passar numa faculdade, estar dando continuidade aos meus estudos. Vou dar continuidade aqui para minha colega, falar mais um pouco sobre a memória dela também. Pois sim, professora. Aí, com 6 anos de idade, eu passei para a escola Instituto São José. Estudei lá dos meus 6 anos, desde a primeira série até a 7ª série. A primeira série eu fiz lá com 6 anos, só que com 6 anos a irmã disse que era muito, porque lá é uma escola de irmãs, de freiras. É um colégio. Um colégio de irmãs. E elas disseram para minha mãe que eu era muito nova para fazer uma 2ª série com 7 anos. Que com 7 anos era que se fazia a primeira série. E a minha mãe, sem ter nenhuma instrução, concordou que eu repetisse com a primeira série de novo, sendo que eu tinha capacidade para estudar uma 2ª série. Mas isso não me atrapalhou, porque eu sempre fui uma aluna muito esforçada, era danada assim, conversava, eu gostava muito de conversar com meus colegas dentro de sala, mas também me esforçava muito para me tirar minhas notas boas. Assim, notas excelentes não, mas que dava para passar no final do ano, elas davam. E fiz até a 7ª série no Instituto São José, tive professores excelentes, professores muito bons, esforçados, que gostavam muito de ensinar, professores que cativaram muito a minha amizade, que eu cativei a amizade deles. Eu gostava muito de ler, de fazer continhas, de matemática, tabuada. Gostava muito de religião, porque a escola é um colégio e ela passa muito essa parte de religião para a gente, para nós alunos. E eu gostava muito, muito, muito. Na 7ª série, eu tive uns problemas, estava tirando notas muito baixas, porque eu estava entrando na minha adolescência. Nessa fase da minha 7ª série, eu estava entrando na minha adolescência. Aí foi naquela época que eu comecei a namorar, e eu não quis mais saber dos estudos, aí eu desisti. Passei o resto, estudei a 7ª série até a metade do ano, mas não concluí. Fiquei a metade do ano parada e continuei a estudar em outra escola, a Plácido de Castro. Fiz a minha 7ª série e a 8ª série. Foi os 2 anos assim que fizeram ter muita responsabilidade com meus estudos, com a minha vida. Foi uma fase assim que as minhas colegas de escola já eram pessoas já mais velhas do que eu, que me passaram assim aquela coisa assim de motivação, isso. Assim, aquela responsabilidade, porque já eram pessoas casadas, pessoas que tinham família, e eu era uma adolescente solteira. E a partir daí, eu vendo o exemplo das minhas colegas, eu aprendi assim a ter mais responsabilidade e me esforçar mais, dar mais de mim para os meus estudos. Terminei minha 8ª série no Plácido de Castro, fui para o meu ensino médio, fiz meu ensino médio do 1º ano ao 3º ano na escola Dr. Djalma da Cunha Batista. Tive professores excelentes, que foram muito bons para mim. Eu gostava muito de física, química, que eram matérias assim que antes eu não queria nem sonhar em estudar, que eu achava muito difícil, mas com professores bastante excelentes, professores muito bons que eu tive, eu pude passar de ano. Meus professores são pessoas que ainda estão aí para dizer como eu fui esforçada para estudar. E dando continuidade, hoje eu estou aqui fazendo a faculdade. Eu nunca pensei que eu fosse ter a capacidade de fazer um vestibular e passar.